Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia, aqui quem fala é o pastor Tião. Ontem o Senhor nos deu uma palavra, está lá em Daniel capítulo 5. Eu quero ler apenas 2 versículos para nós meditarmos nessa manhã. Lá no versículo 13 e 14 de Daniel 5, a palavra do Senhor diz assim, que então Daniel, ele foi introduzido, ele foi levado à presença do rei Belsazar. E o rei falou a Daniel exatamente assim essas palavras: És tu ainda o mesmo Daniel dos cativos de Judá que o rei, o meu pai, trouxe de Judá? Eu tenho ouvido dizer a teu respeito, Daniel, que o Espírito dos deuses está em ti e que a luz e o entendimento, a excelência da sabedoria se acham em ti. Uau! És tu ainda o mesmo, Daniel, daqueles que meu pai trouxe cativo de Judá? Quando o rei está fazendo essa pergunta, Daniel, ele tinha aproximadamente 85 anos de idade aqui. Já era um senhor, já era um velhinho, se assim possamos dizer. Mas é interessante entender que quando Daniel é levado para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, juntamente com os outros jovens príncipes escolhidos para ir à Babilônia, Daniel tinha 16 anos apenas. É interessante que agora, quando o rei está perguntando e fazendo essa pergunta, és tu mesmo, Daniel? Havia uma pergunta e uma dúvida do rei. Você ainda é esse homem a respeito daquilo que eu tenho ouvido a dizer a teu respeito, que o Espírito dos deuses está em ti, que a luz e o entendimento e a excelência da sabedoria se acham em ti? Você ainda é o mesmo Daniel? Você ainda é o mesmo Daniel, aquele das quais eu ouvi falar de você, aquele das quais toda a nação da Babilônia viu, aquilo que o seu Deus fez através da sua vida? É exatamente esse tipo de pergunta que o rei está fazendo para Daniel. Sabe, irmãos, o rei ele havia um sonho, ele havia tido uma visão, e uma visão muito clara depois de fazer uma festa, depois de tentar zombar com as coisas de Deus. Ele faz essa festa, convida 1000 soldados e agora eles têm uma mão sendo escrita na parede. A mão escrevendo algo na parede e ninguém conseguiu decifrar. Então mandaram chamar Daniel e o rei faz essa pergunta a Daniel. Mas deixa eu me ater a isso. És tu ainda o mesmo? O tempo, ele é o inimigo de muitas coisas, muitas vezes. O tempo, ele pode paralisar muitas pessoas, ele pode esfriar muitas pessoas. O tempo também pode deteriorar muitas coisas, como também o físico de muitas pessoas. O tempo, ele passa muito rápido e nós precisamos estar atento quanto à nossa maneira de viver, quanto à nossa vida. Não só a questão física, mas também a espiritual. Sabe, irmãos, o que eu aprendo aqui é que você pode não ser mais o mesmo fisicamente, mas a sua essência, ela não pode ser alterada. Como eu disse, Daniel já não era mais o mesmo. Fisicamente não era mais o mesmo jovem. Mas sabe o que é lindo? É que a essência de Daniel, ela não foi alterada pela Babilônia. O Espírito do Senhor ainda falava ao coração de Daniel. O Senhor ainda era o mesmo no coração de Daniel e a paixão ainda queimava de uma forma ardente e desesperadora em conhecê-lo, em saber, em ter comunhão com o Senhor.
Daniel ainda era um homem de oração, Daniel ainda era um homem de busca ao Senhor, com discernimentos daquilo que o Senhor queria e tinha para a sua vida. A pergunta que eu faço nessa manhã, diante de tudo aquilo que você viveu, desde quando você começou a caminhar com Deus, o Espírito do Senhor ainda fala ao seu coração? O Senhor ainda te governa? Ou a Babilônia, esse mundo que nós podemos chamar de uma Babilônia, porque é um mundo corrompido, ele mudou a sua forma de viver? Muitas coisas, elas podem mudar quando nós começamos a conhecer mais, até mesmo a respeito das Escrituras. Mas sabe, irmãos, o nosso conhecimento, ele não pode mudar a essência de Deus nas nossas vidas, aquilo que Deus construiu para nós, as qualidades morais e espirituais que fizeram Daniel conhecido e respeitado em toda a corte babilônica. Mesmo com o passar dos anos, essas qualidades ainda eram as mesmas. E é essa pergunta que o Espírito Santo nos faz: você ainda é o mesmo? A sua chama, o seu desejo em me conhecer ainda é o mesmo? Ou o tempo, as circunstâncias, as pessoas paralisaram isso no seu coração, esfriaram isso no seu coração, trouxe desânimo ao seu coração? Irmãos, as lutas virão, as circunstâncias virão, o tempo virá, mas isso não pode morrer em nós. O desejo de conhecer o Senhor, de servir e ser fiel a Deus. O tempo passou no cativeiro para Daniel, mas sabe o que é lindo? É que Daniel continuava fiel a Deus, do mesmo jeito em que foi capturado e trazido como escravo àquela nação pecaminosa e corrupta. Qual foi o segredo? O segredo foi que Daniel viveu na Babilônia, mas a Babilônia jamais viveu em Daniel. Sim, Daniel viveu em uma nação pecaminosa, mas jamais essa nação viveu em Daniel. Certa vez, Jesus ele chega ao Pai em oração, ele diz: Pai, eu peço que não os tires deste mundo, mas os livre de todo o mal. O Senhor Jesus está dizendo: Pai, não tire eles ainda deste mundo, mas livram eles de todo o mal. Livra eles desse mundo que é corrompido e maligno. O livrar não tem a ver com nós sairmos, o livrar tem a ver com nós fazermos a diferença e sermos fiéis no ambientes que até mesmo são corrompidos. Nós podemos fazer a diferença. Nós podemos fazer a diferença. Amém, queridos? A pergunta é: você ainda é o mesmo? Você ainda é a mesma? A fome ainda é a mesma por Deus? A paixão ainda é a mesma por Deus? O desejo de conhecer o Senhor ainda é o mesmo? O desejo de ser fiel a Deus e de ver em santidade ao Senhor ainda é o mesmo? Ou o tempo conseguiu destruir isso? Que o Senhor te abençoe nessa manhã com essas palavras. Que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o meu Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita, muita paz. Deus abençoe, queridos, o seu dia, a sua semana, no nome precioso de Jesus.